Pessoal, essa segunda parte da aula de hoje é para a gente começar a introduzir o conceito de função, discutindo um pouquinho a noção do que é uma função. Afinal, a gente vai estudar esse bimestre, a gente vai chegar em função afim, que é nosso primeiro tipo de função, é a função de primeiro grau. Segundo bimestre, a gente vai estudar uma função quadrática, uma função de segundo grau. E depois a gente vai para a função logarítmica, exponencial. Então, tem vários tipos de funções. Para a gente entender, então, esses tipos, vamos entender um pouquinho rapidamente. Agora é só um tempinho curto para a gente discutir um pouco o que é uma função de maneira mais abrangente, de maneira geral, para a gente poder entender esse conceito de função. E por que às vezes na física, o Vini, por exemplo, dando aula para vocês, vai estar falando de uma função espaço-tempo, uma função velocidade-tempo, e ele vai falar, olha, isso aqui é igual à função afim, isso aqui é igual à função quadrática, né? Primeiro e segundo grau. Então a gente vai ver que as funções elas são usadas em diversas áreas das ciências exatas, né? É, tanto para prever, quanto para explicar, quanto para demonstrar algum tipo de fenômeno, ok? Então, para começar, pessoal, vamos entender primeiro que é uma grandeza, já que a gente vai falar de funções que nada mais é do que a gente acabar relacionando grandezas. Bom, pessoal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? O tempo pode ser medido. Olha ali embaixo os exemplos: comprimento, área, volume, tá? São grandezas envolvendo o espaço, né? Velocidade, pressão, temperatura, altitude, profundidade, tempo, massa e vazão. Uh, Toda grandeza, então, é aquilo que pode ser medido, né? Na física, a gente trabalha bastante com as grandezas, a matemática, a gente estuda a relação entre elas. Algumas dessas grandezas, elas são completamente independentes de outras grandezas, né? O tempo, por exemplo. O tempo só passa, né? O tempo, ele só passa. Agora, a velocidade, ela é uma relação de duas grandezas, né? O comprimento ou o deslocamento pelo tempo. Né? Então, aí eu já tenho relação entre grandezas, eu já vou precisar de uma função para descrever a relação entre elas. Né? A pressão. Pressão pode ser entendida como força sobre a área, né? Dependendo do tipo de pressão que a gente está falando aí. Agora, outra grandeza também, que não depende muito de outra grandeza, é o comprimento. Né? Você fala, o comprimento do meu quarto é de 5 metros, 6 metros, 10 metros. Você tem um comprimento dado simplesmente pelo tamanho. Ele não depende de mais nada. Então, algumas grandezas dependem de outras e algumas não. Algumas são independentes, certo? Bom, a relação entre grandezas, então. Então, como eu estava falando, tem algumas grandezas que estão associadas a um objeto que elas podem depender de outras grandezas quando elas variam. Então, dá uma olhadinha aí nos exemplos, que isso daqui é um recorte do livro de vocês, tá? Do livro da Moderna. Se vocês procurarem no capítulo 2, noção de funções, que acho que é o subitem 2 também, vocês vão achar de onde eu estou tirando esses textos, tá? Então, a planta, o tamanho dela depende do tempo, né? Então, a velocidade de crescimento depende do tempo. A taxa de evaporação da água de um rio depende da temperatura. Quanto mais quente, as moléculas estão mais agitadas, evapora-se mais água. A pressão atmosférica depende da altitude. Então, quanto mais alto eu estou, menos ar sobre a minha cabeça vai ter, e a pressão atmosférica vai ser menor em grandes altitudes. Em nível do mar, como tem mais ar sobre a minha cabeça, né, eu estou mais baixo em relação à atmosfera, o limite da atmosfera lá em cima, tem mais ar sobre a minha cabeça tentando me ocupar meu espaço, então a pressão ela é maior, ok? Bom, e para a gente poder estudar as relações de dependências, a gente sempre faz isso através de uma equação matemática. Então, essa relação entre grandezas é o que a gente vai chamar de função, tá? A gente já vai definir direitinho, mas a relação entre duas grandezas é o que a gente chama de função. E na maioria dos casos, a gente vai representar as funções
através de uma equação matemática. Tem outras maneiras de representar, mas a mais eficiente, que representa qualquer intervalo que você quiser, é através de uma função, ok? De uma equação, né, matemática. No livro de vocês tem aqui um exemplo. Obviamente a gente não vai ler tudo isso, tá? Só vamos entender o que está acontecendo. Mas se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, vocês também têm isso daí nessa seção 2 do capítulo 2, tá? Ele está falando aqui, pessoal, de uma grandeza chamada vazão. O que é vazão? Quando você abre a torneira, tem uma quantidade de água que sai por tempo. Então, se você abre pouquinho, a vazão é pequena porque sai pouca água por segundo. Se você abre a torneira inteira, igual quando você está lavando a louça, ajudando em casa a lavar a louça, e você toma aquele banho quando você deixa uma colher, por exemplo, e um fluxo de água muito grande, uma vazão de água muito grande. Então, a vazão é a quantidade de água que sai por tempo, tá? Então, nesse exemplo do livro de vocês, ele fala de uma torneira que permaneceu aberta durante 6 minutos com a vazão constante de 25 litros de água por minuto. Então, repara que todo minuto, segundo o que ele falou aqui, ó, por minuto, então todo minuto vazava 25 litros de água. Então, no primeiro minuto vazou 25, com 2 minutos já tinham vazado 50, né? O 25 do primeiro minuto mais 25 do segundo. Com 3 minutos já tinha vazado 75, 4, 100, 5, 125 e 6, 150 litros, ok? A pergunta aqui que ele tinha colocado é que volume de água terá despejado essa torneira 2 minutos depois de aberta. Então, repare que é muito simples eu calcular isso. Eu posso fazer que tinha vazado 0 em 0 minutos, passou 1 minuto, vazou 25, passou 2 minutos, passou 25. Eu posso somar duas vezes esse 25, já que é 25 cada minuto, ou eu poderia construir uma equação. Já que é 25 a cada minuto, né, eu posso escrever a função da vazão, a vazão em função do tempo, que está aqui embaixo, né? Repara que para cada minuto t que eu tenha, vai vazar 25 litros. Então, no primeiro minuto vai vazar uma vez 25, no segundo minuto vai vazar duas vezes 25, no terceiro 3 vezes 25, 4 vezes 25 e assim por diante, né? Então, a gente consegue escrever de uma maneira, de uma equação que relaciona a vazão com o tempo. Nesse caso, pessoal, a gente fala que o volume, né, de água aí, a vazão é o 25, tá, pessoal? A vazão é o 25. O V que está aqui desse lado da fórmula é o volume de água que vazou. Então, a vazão a gente costuma usar a letra Z para não usar volume nos dois. A vazão é volume por tempo. Nesse caso, a gente está com o tempo aqui, então é volume é igual a vazão vezes o tempo. Então, o volume de água que a gente tem, a nossa vazão constante de 25, vezes o tempo. Então, o que acontece, pessoal? A gente fala que nessa equação aqui que eu acabei de construir, o volume V está em função do tempo t. Tá? Essa equação põe o volume V em função do tempo t. O que significa o volume V está em função do tempo t? Significa que para cada valor de tempo t que eu tiver, eu consigo descobrir o valor do volume. Então, como a gente pode ver, eu podia ter feito 1 por 1, somando de 25 em 25 na tabela, mas eu poderia ter pulado para o sexto minuto sem ter visto o que acontece nos momentos anteriores. Por exemplo, a minha tabela não me mostra o que acontece no 10º minuto, mas eu posso calcular o volume 10 minutos depois, trocando no lugar do t, colocando 10 minutos. E eu vou descobrir que o volume de água que vai ter vazado vai ter sido 250 litros de água. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. Só deixa eu limpar aqui todo o slide de tudo que eu já risquei. Outra observação que ele coloca aqui, pessoal, aqui embaixo e lá do lado, é que essa tabela também ela não está contemplando valores quebrados. E quando eu escrevo
uma grandeza em função da outra através de uma equação, né, isso me possibilita, opa, era 25, não é 2,5. Isso me possibilita eu trabalhar com qualquer quantidade, qualquer fração de quantidades de tempo, ou até mesmo de volume, né? Repara, gente, outra coisa, quando uma grandeza está em função da outra, quando o volume está em função do tempo, eu posso tanto descobrir depois de quanto tempo como vai estar o volume, assim como eu posso também descobrir quando que o volume assume certa quantidade. Então, dá uma olhadinha aqui no exemplo de baixo, ele queria saber quando que o volume é 70 litros. Então, ao invés de trocar o tempo, eu troco o volume por 70 para descobrir quanto tempo leva para isso acontecer. Daí eu vou passar o 25 dividindo o 70, isso vai ser igual ao tempo. Ele já fez a conta aqui em cima para a gente, isso vai dar 2,8. Então, repara, pessoal, quando eu troco o tempo, então, se eu trocar o tempo, por exemplo, igual a gente falou, o tempo 10. O tempo 10, no lugar do tempo, eu coloco 10. Então, era V igual a 25 vezes T. Então, eu troquei o tempo e eu achei o volume. Então, repara, quando eu troco o tempo, eu acho o volume. Quando eu troco o volume, eu acho o tempo. Tudo bem? Então, é assim que funciona a função. Você sempre vai ter duas variáveis, uma que está em função da outra. A gente fala que essa é a dependente e essa é a independente, né? Então, quando a gente tem essas duas grandezas, uma em função da outra, eu posso trocar tanto uma quanto outra. Nas aulas de física, movimento uniforme, a gente tem o espaço em função de tempo no movimento uniforme dado por uma equação como essa daqui. S igual a S0 mais VT. Onde o S, que é a posição, né, o espaço a posição que você se encontra no espaço, em função de um tempo t. Como o movimento é uniforme, essa velocidade aqui ela não varia, ela é constante. A posição inicial é da onde você saiu, também não varia. Então, toda equação horária, toda função horária na física, né, vocês vão estudar isso como função horária, ela segue uma coisa parecida com esta equação aqui, com esta fórmula aqui, né, muitas vezes conhecida como fórmula do sorvete. No movimento uniforme, então, sei lá, vamos dizer que um objeto que saiu da posição 5 metros e ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Repare que eu consigo descobrir aonde que esse cara vai estar, qual a posição dele, se eu trocar o tempo dele, ou eu consigo descobrir também em quanto tempo leva para ele chegar numa posição. Por exemplo, usando esses valores, depois de 2 minutos, 2 segundos, vamos colocar isso aqui no Sistema Internacional de Unidades, que o espaço está em metros, o tempo está em segundos. Então, depois de 2 segundos, ele estaria no S igual a 5 mais 10 vezes 2. Ele estaria na posição 25 metros. Né? Eu também poderia perguntar assim, quando que ele vai passar pela posição 45? Então, no lugar do S, eu troco por 45 e eu vou ter que 45 é igual a 5 mais 10t. E agora eu vou calcular o t. Tá vendo? Quando eu troco o t, eu acho o S. Quando eu troco o S, eu acabo achando o t. Então, vou passar o 5 para lá como menos, vai ficar 40. Passo o 10 dividindo o que está multiplicando o t. E o tempo é depois de 4 segundos, ele passa pela posição de 45 metros. Tudo bem? Isso são duas grandezas, uma em função da outra. Certo, pessoal? Deu para entender como que as grandezas se relacionam uma em função da outra? Essa é a primeira parte que a gente está vendo aí de funções de maneira geral. Concluindo o nosso raciocínio, né, da mesma maneira que relacionamos a grandeza V e T, lá no caso do volume e tempo, podemos relacionar outras grandezas, de modo que cada valor esteja associado a um único valor da outra. Então, repara que isso é importante, gente. Toda vez que eu tenho uma grandeza, cada valor de uma tem que estar associado a um único valor da outra. Então, para cada valor de tempo, você tem que ter um valor de posição, um valor de volume. É aí que a gente chama que uma função, que uma grandeza está em função da outra. Repara que se na fórmula do volume, para o mesmo tempo, um mesmo intervalo de tempo, eu tivesse
dois volumes diferentes, aí não pode ser descrito por função, né? Repare que toda função ela vai poder ser um gráfico de tal forma que cada valor do eixo x tem apenas um representante no eixo y. Ó, no volume por tempo, né? Na verdade, seria só um gráfico crescente aqui, o volume por tempo, né? Era um gráfico linear. O do espaço e tempo também deu um exemplo de gráfico linear, que ele começava para cá e ele ia subindo ao longo do tempo. Isso aqui era a posição por tempo. Repara, pessoal, que isso daqui são funções, né? Velocidade em função do volume em função do tempo, espaço em função do tempo. Eu nunca posso ter um gráfico dessa forma assim, ó. Imagina desse jeito. Imagina que, sei lá, isso daqui é a posição em função do tempo. Isso significaria, pessoal, que ao mesmo tempo uma pessoa está em dois lugares diferentes. Isso não pode ser um em função do outro, tudo bem? Para que seja um em função do outro, para cada valor do meu eixo x, né, da minha variável aqui independente, no caso o tempo, nos exemplos que eu dei, eu só posso ter um único valor de y associada a essa variável, essa grandeza. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhadinha rápida numa aplicação, só para a gente conhecer um exercício envolvendo essa noção de função. Bom, pessoal, vamos lá. Este exercício 8 é só para a gente exemplificar um pouquinho essa noção de função que a gente estava conversando até agora. Então, ele fala assim, desde o momento em que submergiu, que ele entrou dentro da água, até o momento que ele emergiu, que ele saiu da água, um mergulhador consumiu 15 litros de ar por minuto. Tá? Então, o consumo dele é 15 litros de ar por minuto. Isso é importante da gente marcar aqui. De seu cilindro de ar comprimido. Dado que esse cilindro tinha 900 litros de ar no momento da imersão, no momento que ele entrou na água, e 300 litros no momento da emersão, no momento que ele saiu da água, resolva os seguintes itens. Letra A, durante quanto tempo o mergulhador ficou submerso? Bom, repara que ele falou para a gente que ele entrou com 900 e ele saiu com 300. Ou seja, ele consumiu 600. Só que ele também falou que a cada 15 litros que ele respirava, passava-se 1 minuto. Eram 15 litros por minuto. Então, se eu pegar os 600 litros e dividir por 15, eu vou achar o número de minutos que levou para ele consumir esses 600. 60 por 15 dá 4, sobra esse 0, 0 por 15 dá 0. Então, levou 40 minutos imerso embaixo da água aí para ele respirar esses 600 litros. Cuidado com a letra B, ela é meio estranha, depois a gente vai entender a letra B junto com a letra C. Na verdade, a gente só está querendo ver aqui como construir funções, né? Então, obtenha a lei, uma lei. Quando ele fala uma lei, pessoal, ele quer a equação, tá? Toda vez que ele fala uma lei, ele quer a equação que descreve o comportamento daquela função. Então, obtenha a lei de associação que expresse o consumo C de ar do mergulhador em litros em função do tempo T em minutos durante o tempo em que ele esteve submerso. Então, ele quer a equação do consumo de ar em função do tempo. A gente sabe que o mergulhador ele consome 15 litros de ar para cada 1 minuto. E no começo ele não tinha consumido nada. Então, o consumo vai ser igual a 15 litros vezes o tempo. Né? 15 litros em 1 minuto, 30 litros em 2 minutos, 45 litros em 3 minutos. Pode ver, pessoal, se você trocar o tempo por 1, 2 e 3, você vai chegar exatamente nos valores que eu falei para vocês aí de consumo, né? Ok? Se a gente fosse olhar para esse gráfico, ele seria assim, ó, tempo, e aqui é o consumo. Começa aqui embaixo no 00 e vai aumentando para cada 1 minuto, aumenta 15 aqui, ó. Aqui é 15, aqui vai ser 2, aqui vai ser 30, né? Ou poderia fazer por uma tabela, 1, 2, 3, e o consumo 15, 30, 45, tá? Aqui seria o tempo, aqui seria o consumo.
Tudo bem, gente? 3 formas aí de representar. Mas como ele pediu a lei, a primeira delas é o que ele queria. Ele queria a equação. Quando ele fala lei, ele quer a equação. Só estou mostrando os outros jeitos, só para a gente entender outros passos mais para frente. Então vamos lá. Letra C. Obtenha também a lei de associação que expresse a quantidade Q de ar. Então a quantidade de ar vai ser Q, contida no cilindro em litros em função do tempo T em minutos durante o tempo em que o mergulhador esteve submerso. Pessoal, repare que essa quantidade ela vai diminuindo. Ele começou com 900 e eu tenho que tirar a quantidade consumida pelo mergulhador. Então, 900 menos o consumo, lembrando que o consumo a gente achou ali, ó, que é 15 vezes T. Então, a cada T minutos no cilindro, eu vou ter 900 menos 15, depois 900 menos 30, 900 menos 45 e assim por diante. Se eu fosse fazer a mesma coisa, fazer a representação gráfica, por exemplo, o gráfico agora ele ia ficar decrescente, né? Ele ia começar no 900 aqui em cima e ele iria decair ao longo do tempo assim, ó. Ele iria diminuir ao longo do tempo, né? Ia passar aqui 1 minuto, ia virar 885, né? 2 minutos, 870, né? E aí ia caindo dessa forma. Ou daria para fazer também em forma de tabela, 1, 2, 3, né? No 1 é o 885, depois 870, depois 855 e assim por diante, né? Sendo aqui o tempo e aqui a quantidade dentro do cilindro. Dá até para pôr no tempo zero, que era 900, é uma informação possível de se ter aí dentro da nossa função. Tudo bem? Finalizando o exercício, letra D. Quanto tempo em minutos, depois da submersão, o volume de ar se igualou ao volume de ar contido no cilindro? Né? Então, ele quer saber quando que ele consumiu tudo. Quando ele consumiu todo a quantidade de ar. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso pegar a fórmula da quantidade de consumo, né, e fazer ele igual ao total que tinha no cilindro, que é 900. Então, eu quero saber quanto tempo leva para eu consumir 900. Então, vai ficar 900 dividido por 15, tá? Esse tempo aqui ó, seria igual a 900, o 15 passa dividindo. 90 por 15 vai dar 6. Né? 90 por 15 vai dar 6. Então, daria 60 minutos, né? 1 hora. Ele consumiria esses 900 litros, tá? A outra coisa que eu poderia ter feito também, para achar o mesmo resultado, só que de um jeitinho um pouquinho diferente, mas não muda muita coisa, era eu ter colocado a quantidade de ar no cilindro, ou seja, esta fórmula aqui, ter colocado a quantidade de ar no cilindro igual a zero e perguntar, poxa, quando que zeraria a quantidade de ar no meu cilindro? Repare que eu vou passar o 15 para lá, e aí eu caio exatamente na mesma conta anterior, né? Exatamente na mesma conta anterior, então obviamente o resultado dá o mesmo, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui a nossa aula de hoje. Dessa parte de noções de função, amanhã a nossa aula vai ser inteira resolvendo exercícios de função. Né? Eu vou deixar para vocês alguns exercícios, a gente vai ficar ao vivo no Hangout a aula inteira e tudo que vocês tiverem dúvidas, a gente vai resolvendo juntos na aula de amanhã. Tudo bem? Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.